Olá, gente! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Marcela Pássaro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Lembrando sempre recados no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, orientação vocacional, revolução solar, progressões, trânsitos e também mapa pocket, é só você olhar as descrições que está abaixo do seu vídeo. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. Eu vou trazer, na verdade, um resumo para vocês, uma coisa bem sintética, né? Sintetizando para que a gente possa, então, cada vez mais aprender astrologia. Vamos falar um pouquinho da força dos trígonos, tá? Trígonos são aspectos positivos, aspectos fluentes. É aquilo natural. Sabe aquela coisa natural? A pessoa tem, assim, nem sabe que tem? A gente pode potencializar esses trígonos, né? Esses trígonos. Então a gente já entende um triângulo. E a gente tem os trígonos, os grandes triângulos, ou a junção de três grandes trígonos, que é o trígono do fogo, né? O triângulo do fogo, também a gente pode falar. É a grande força do fogo, a força da terra, a força do ar e a força da água. Então eu vou trazer para vocês que esse é um material didático para que vocês possam conhecer. Depois eu vou fazer um outro vídeo trazendo a junção, trazendo principalmente a estrela de 6 pontas, da gente entender por que a estrela de 6 pontas, por que a estrela de Davi, ok? Vamos primeiro trazer então o grande triângulo do fogo. Então lembrando que são a junção de três grandes trígonos, que aí a gente sabe que é quando a gente vê um triângulo, né? É um triângulo equilátero, então dentro tem 60 graus. É importante a gente saber, porque a gente vai falar de geometria sagrada na astrologia, para que a gente possa cada vez mais entender por que a astrologia é a mãe de todas as outras ciências, né? Lembrando sempre que a astrologia deriva-se da energia de Aquário, então é uma ciência. Então a gente sempre tem que trazer o que? Áries. Áries é o primeiro elemento do fogo, então ele inicia. Se eu não tenho início, vontade, eu não faço nada. Início é quando eu dou a partida no meu carro. Dou aquela partida. Se o meu carro já é aquele carro xoxo, eu já não vou para lugar nenhum. Então, ou seja, eu já não consigo ir para onde eu quero ir, né? E a gente tem que definir metas, sim. Quanto mais eu estou conectado com o meu propósito, fica tudo certo. Quanto menos, eu vou deixando a vida me levar. Mas esse deixar a vida me levar, às vezes eu posso não entender, não compreender, ser resistente. Então, o mais indicado é a gente saber do autoconhecimento, entender, compreender. Dá pra gente saber cada vez mais sobre o que fizemos e o que iremos fazer para que a gente possa cada vez mais entrar no nosso Dharma. Então, Áries inicia. Então, todos vocês precisam trabalhar Áries. Inicia! Vocês mesmos, se vocês quiserem, vocês podem imprimir uma astral de vocês e vocês podem fazer um triângulo. Então, pega lá, chega, pega a cúspide, tá? Então, vocês podem pegar a cúspide. Então, Marcelo, não tem nenhum planeta dentro de Áries, dentro de onde está a casa de Áries. Então você vai pegar a cúspide de Áries, vai conectar com a cúspide de Leão, onde está pegando, e depois com a cúspide de Sagitário, aí, e depois de Sagitário, consequentemente com Áries. Então vocês fazem isso, então vocês estão fazendo uma magia para vocês mesmos, mas é uma magia positiva e vocês estão fazendo para vocês, tá? Não vai fazer isso para outras pessoas, é para vocês, sejam conscientes, tá? Então Áries inicia. Então depois Leão ele ilumina. O que é iluminar? Eu ilumino aquilo que eu iniciei, né? Então, ou seja, eu comecei alguma coisa e aí depois eu me iluminei, né? Então é uma questão de expressão. E depois lá na energia de Sagitário a gente expande, então eu expando aquilo. Então, ou seja, é aquela questão. Vamos trazer um exemplo aqui da vela. Então a vela eu inicio, eu acendo a chama. Então eu acendo. Então eu tenho o quê? Um propósito. Qual é o meu propósito? Acender a chama de uma vela. Depois ela o quê? Ilumina. A gente sabe que essa chama pode o quê? Expandir, certo? Então eu tenho que ter condições externas e internas também para que essa chama possa aumentar. Então a gente entendeu aqui com relação ao que é um triângulo do fogo, né? O grande triângulo do fogo. Depois a gente vai para o próximo, que está relacionado com o triângulo, o grande triângulo da Terra. Vamos então acompanhar a questão de fogo, terra, ar e água. Então a gente vai trazer então os outros três grandes signos, Touro, Virgem e Capricórnio.
Então vamos lá. Mesma coisa, mas Sara, eu posso fazer isso no meu mapa astral? Pode, é só vocês fazerem a mesma coisa que eu falei, pegando e traçando a cúspide de cada signo. Então, se touro tá a 2 graus, né, da casa 2, eu localizo aonde está a cúspide, da onde tá pegando o signo de virgem. Aí vocês vão traçando, tá bom? Então, touro a gente já entende que touro é forma. Forma, gente. Se a gente não entender que touro é forma, a gente não entende o que é energia de touro. Touro, então, eu construo alguma coisa. Quando uma pessoa chega pra você e fala assim, ai, constrói aquilo pra mim, então primeiro eu tenho que ter a ideia, primeiro eu tenho que iniciar o propósito, que é Áries. Depois eu vou lá pra touro, construo, certo? Construir. Depois de construir, eu preciso praticar e aperfeiçoar aquilo que eu construí. Né? Então, ou seja, quando a gente constrói uma casa, depois a casa não tem acabamento, depois eu vou ver, putz, peraí, eu acho que não era assim, desse jeito. Não tem, ao longo do processo, a gente vai modificando essa energia de virgem. Então, a gente tem que ter essas duas energias da terra dentro de nós. E, por fim, Capricórnio finaliza. Capricórnio, ele tá pronto. Então, assim, depois de muita construção prática, eu cristalizo. Cristalizei. A gente fala da cristalização da alma, que é a questão de quando eu materializo de fato o espírito na matéria. Então é materialização. Mas para isso a gente tem que o quê? Cada vez mais entender o nosso propósito, que está relacionado com o nosso ascendente. Então de tempos em tempos a gente vai passando também pelo processo de transformação, não vai? A gente vai mudando nossa pele, não é isso? Por que a gente vai descamando as coisas? Porque a gente está mudando as questões principalmente com relação à nossa alma. E nossa alma a gente não enxerga, ninguém enxerga pensamento, ninguém enxerga sentimento, mas a gente enxerga as coisas da terra. Então esse é o grande triângulo da terra. Depois a gente vai lá para o ar, né? Então depois a gente vai para o ar. Às vezes tem algumas pessoas que me perguntam, não sei se vocês mesmos nunca fizeram essa pergunta, mas por que nessa ordem? Por que no mapa astral é essa ordem? Vocês sabem disso ou não sabem? Então, a gente pode falar sobre isso também. Então, vamos falar sobre o triângulo do ar. Triângulo do ar, então, a gente vai, então, trazer Gêmeos, né? O primeiro signo do ar. E Gêmeos é conhecer. Ele quer conhecer. Gêmeos não está interessado se aquele conhecimento é bom ou não. Hoje, uma das coisas que mais atrapalha as pessoas no seu processo de autoconhecimento é que existem muitas informações, existem muitos sites, existem muitas pessoas e nem toda informação leva ao nosso coração. Nem toda informação, de fato, faz com que a gente possa regar a nossa alma que está no nosso coração. Então, existem algumas informações que a gente acaba nutrindo, sentindo, mas são informações que podem trazer pra gente vingança, ódio. Então, ou seja, a gente tem que tomar um certo cuidado. Conhecer, ter curiosidade, novas ideias, ótimo, energia geminiana. Mas a gente tem que ir para o outro signo, que é Libra. Libra é a troca. Libra também é o dar e receber. Então, ou seja, eu construo, eu tenho uma informação e depois eu dou aquilo, eu faço troca. Porque às vezes é isso, a gente está precisando de novas informações, mas já são informações já aperfeiçoadas. Libra são informações aperfeiçoadas porque antes de Libra tem Virgem, então já está lapidada, né? Então já é como se fosse aquele, exemplo assim, gente, vamos imaginar lá na floresta amazônica, você tá lá todo zoado, né, querendo comer, e aí do nada você fala assim, eu vou comer castanha do Pará ou castanha do Brasil. E aí, não sei se vocês conhecem, mas castanha do Brasil, gente, vem num negócio duro e tem que quebrar. E aí, o que acontece quando a gente vai no supermercado, já vem o que? Prontinho. Vocês entenderam esse processo? Então, já tá meio que prontinho, já tá lá. O prontinho no sentido já tá sem a casca. Já passou pelo processo, já passou pela prática. Então, já tá lá. E aí, eu só dou. Mas antes de doar, eu tenho que fazer a prática. Então, se eu não faço a prática, eu não sei doar. Não sei doar, gente. Então, sim, é importante a gente saber disso, tá? Então, o Libra também fala do refinamento. Então, eu tenho que refinar esse conhecimento e perceber se esse conhecimento, essa informação que eu acabei adquirindo do externo ou até do próprio interno, porque a gente pode acessar nossas informações, se elas de fato fazem com que a gente seja um ser humano equilibrado, que é Libra, e harmônico. Se não faz, eu tenho que descartar. Esse descarte vem do próximo signo, que é o que? Escorpião. Depois a gente fala sobre ele. Depois a gente vai para o último signo, que é Aquário.
Aquário, gente, aqui ele não dá, ele não recebe, não dá. Aquário ele já é. Aquário é o puro espírito, gente. Aquário são as águas do Akasha. O Akasha, gente, o éter que a gente fala, é a biblioteca universal da humanidade. Então, seja, vocês acham que a pessoa que chega em Aquário vai lá na biblioteca da cidade física? Não, ela já vai na fonte verdadeira. Aquário está relacionado com a verdade. Então, Aquário só compartilha a verdade, porque ele já trabalhou esses outros dois signos dentro dele. Eu preciso continuamente trabalhar os três. Claro que eu tô trazendo uma percepção, a gente pode fazer de várias formas, porque dá pra falar de várias formas. Mas aqui é interessante a gente saber. Então, por isso que o Aquário traz aquela coisa do eu sei, porque eu acesso a fonte. Então, eu já vou na fonte. Eu não preciso ficar passando pelas etapas, escola primária, educação fundamental, ensino superior. Não, já vai direto. Então, eu já tenho uma condição aí que é muito mais rápido, porque isso que é um signo ar, é rápido. Ele tem uma velocidade aí. Depois, por último, a gente traz o quê? Não menos mais importante, né? O signo da água, que muita gente não gosta, né? O triângulo da água. E o triângulo da água vai trazer os três, né? Os três lindos signos que fazem com que a gente tenha que trabalhar esses signos. Então, primeiro, abre-se com Câncer. Câncer é aquilo que eu preciso nutrir. Eu preciso nutrir alguma coisa, mas para que eu possa nutrir, vamos imaginar um bebê que acaba de nascer, uma informação. O bebê é uma informação, gente. Então vamos lá, uma informação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este bebê, colocar no meu colo. E depois dar o que? O meu peito. O leite materno é o único alimento humano que a gente tem. E a gente o quê? Menospreza esse leite materno, esse leite humano. É o único alimento, gente. Vocês não têm acesso a outro alimento só pelo leite materno. Então, Câncer, acolhe. Eu vou acolher. Então, o que a gente já está trazendo? Que eu preciso acolher aquilo que eu vou construir. Eu preciso conhecer o que eu vou construir. Mas eu preciso iniciar. Estou falando de todos os signos que vêm antes de Câncer. Depois que eu acolhi aquilo, que eu nutri dentro de mim, aquele sentimento, depois então a gente ilumina, que é o que? Eu expresso aquilo, eu expresso o que está na minha alma. Câncer está relacionado com a alma, né? Depois de Câncer, a gente tem o que? Escorpião, né? Com relação às questões dos trígonos, que a gente está falando sobre isso, que é a transformação. Então, o que acontece? A transformação é o quê? Eu tirar aquela forma. Aquilo não mais me traz conexão espiritual. Então, ou seja, lá em Touro a gente recebe um valor, a gente constrói um valor e de tempos em tempos a gente tem que transformar esse valor. Então, se antes eu gostava de tomar Coca-Cola, ele era bom, hoje eu não posso mais tomar Coca-Cola, porque de fato aquilo não está me trazendo coisas benéficas para minha vida. Está impedindo minha casa 6, minha energia virginiana, estou tendo problema de saúde. Então eu tenho que transformar. Então eu acolho e eu transformo. Então, ou seja, você vê a força dos triângulos, você vê a força dos trígonos. E por fim, o signo que fala do oceano, né? A gente sabe que tudo que põe no oceano vai dissolver. Qual é o grande karma? Lembrando que karma é trabalho. Não pensem como karma de uma coisa negativa. O karma é trabalho. Trabalhar. Então você vê que para trabalhar. Qual é o grande karma da humanidade? Plástico no oceano. Porque aquilo não dissolve de jeito nenhum. Demora não sei quanto tempo. Os seres humanos mexeram numa estrutura que não deveria ser mexida. E todo mundo já tem plástico, né, na sua corrente sanguínea. Então, ou seja, estamos nos tornando plásticos. Nós estamos nos tornando pessoas plastificadas. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que o quê? Criar, recriar, transformar valores. Estou falando tudo dentro da astrologia. Peixes dissolve. Então, como eu disse, tudo que põe no oceano vai ser dissolvido. Mas, tem muitas coisas que a gente não quer dissolver. Tem muitas coisas que a gente não quer soltar. Também está relacionado com soltura, né? Então, ou seja, se eu coloco
uma bola de boliche no oceano, ela vai embora, gente. Eu nunca mais enxergo aquilo. E ela com o tempo vai dissolver. Então aqui também fala de tempo de dissolver as coisas, né? Então, ou seja, a energia de peixes, ela é superior em termos da energia escorpião. Você que nasce com sol em peixes, já sabe que veio o quê? Dissolver a personalidade. Porque você se apegou à personalidade. Você se apegou naquela ideia. Parece que passa 30 encarnações a pessoa, né? Quer ser aquela coisa, sabe? Não, vou ser banqueiro, vou ser banqueiro. Pô, vai ser outra coisa. Já mudou os valores da sociedade. Não dá mais para você ser isso. Então, essa é uma questão legal de peixes. Então, peixes, ele dissolve. Então, pessoas que têm uma habilidade, uma capacidade de cura aqui. Porque ele vai dissolver. Ele tem capacidade de dissolver. Né? Então, ou seja, ele dissolve e você não vê mais aquilo. Então, assim, nossa, o que aconteceu? Aí a vida flui, né? Porque a vida flui, porque eu tiro aquilo que está impedindo. Então a vida flui. O que impede a nossa própria vida de fluir? Porque vida todos nós temos. São o quê? Ainda os apegos aos valores ultrapassados. Então, ou seja, a vida está pedindo pra gente andar de patins, porque ele já falou que andar de patins deixa a vida mais rápida. Ou a vida já falou que a gente tem que começar a usar o Windows 12. Tô dando um exemplo, tá bom, gente? E a gente teima ainda de usar o Windows XP. Ou querer ainda andar de triciclo. Só que a vida já atualizou. Nós somos seres que precisamos nos atualizar o tempo todo. Então, ou seja, a humanidade toda está precisando ser atualizada. Principalmente porque estamos aí com Netuno em Peixes e Urano em Touro. Pretendo fazer um vídeo atualizado da entrada de Urano em Touro neste ano. Falei um pouco de Urano, da entrada de Urano no ano passado, mas eu pretendo fazer com essa abordagem, da gente trazer na prática o que de fato pode trazer. É claro, minha percepção, né? Trazer a minha percepção do que eu enxergo em cima de um mapa que está relacionado com a entrada de Urano. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Então vocês podem estudar em cima disso. Já são palavras-chave e vocês podem cada vez mais falar, peraí, eu tenho que acolher, transformar, dissolver. Acolher, transformar, dissolver. E aí eu vou trabalhando. Então vocês podem unir. Como é que vocês podem unir? Une sempre do mesmo elemento. Feminino com feminino. Terra com água. Une esses dois. Você vai ver o poder que você ganha. Poder interno. E depois fogo com ar. Então é muito interessante da gente utilizar. Esse daqui é uma informação onde a gente faz isso para nós, ok? É para nós que a gente vai utilizar. Então nós temos que ter responsabilidade com isso. E assim, cada vez mais, se eu utilizo essa ferramenta astrológica de forma benéfica para nós, automaticamente ela vai ser benéfica para a humanidade toda. Então, seja, se eu faço o bem para mim, eu também faço o bem para o outro. Se eu me amo incondicionalmente, eu também amo incondicionalmente o outro. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz, continuem com os estudos sempre, porque a astrologia, ela realmente é fundamental e fantástica para nossa evolução. Então, até mais e um grande beijo. Tchau, tchau!